E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, da outra vez que a gente viu o assunto, porque semana passada a gente viu só correção, né? Da outra vez que a gente viu o assunto, a gente viu as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que nem tem aqui, só que foi umas razões gerais. Hoje nós iremos ver as razões especiais no triângulo retângulo. Como assim, professor? É o seguinte, existem algumas razões que a gente chama de seno, cosseno e tangente, certo? Que a gente precisa para realizar alguns cálculos, ok? Então, ó, por exemplo, eu tenho uma rampa, aqui de um ônibus, como a gente tá vendo aqui em cima, ó, ou para fazer uma casa. Se vocês olharem aqui embaixo, ele vai formar exatamente um triângulo. Sim, ele vai formar exatamente um triângulo. Tá aqui, ó. Ele desce aqui, tá vendo, ó? Vem aqui reto e sobe aqui. E esse triângulo, ele vai ser retângulo aqui, gente, ó. Então, isso, graças a esse tipo de cálculo, a gente tem essas razões especiais aqui, certo? Para a gente calcular, pronto, essa rampa aqui desse caminhão, ó. Pode ver que aqui ele vai formar um triângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Onde ele vai ser reto aqui embaixo. Então, com essas razões especiais, a gente vai poder saber que altura é essa, vai poder saber que largura é essa, ou vai poder saber o comprimento dessa rampa. Certo, gente? Então, ó, aqui nós temos alguns exemplos, mas vamos continuar. Sim, outra coisa. Para a gente saber tanto, ou a largura, ou essa parte aqui que a gente sabe que chama de hipotenusa, ou a altura ou a largura do cateto, a gente vai ter um ângulo de referência, certo? Então a gente vai ter o ângulo reto, aqui, ó, e mais um ângulo de referência, que esse ângulo de referência é que vai determinar o que a gente quer. Então tá aqui, ó. A inclinação de uma rampa está diretamente ligada ao ângulo alfa, que esse ângulo alfa é exatamente o nosso ângulo de referência, que ela é formada com plano horizontal. Já a hipotenusa do triângulo corresponde à distância que será sobre a rampa, que é exatamente daqui até aqui em cima a hipotenusa. Tranquilo, gente? Vamos lá continuar? Então, ó, o que é que a gente vai ter, certo? Dentro de um triângulo retângulo, a gente vai ter a hipotenusa e os seus catetos, ok? E os seus catetos. Mas o que é cada um desse? O que é cada um desse? A gente vai ter, gente, o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto, lembra que eu falei há um pouquinho atrás que a gente vai ter um ângulo, o ângulo dado, sem ser um ângulo reto, que no caso aqui vai dar a inclinação da hipotenusa. Esse ângulo, o lado oposto a ele, ó, o lado oposto aqui, a gente vai chamar de cateto oposto. E o que tiver do mesmo lado, a gente vai chamar de cateto adjacente. Professor, esse de baixo sempre vai ser adjacente e esse sempre vai ser oposto? Não, vai depender da posição do ângulo. Ó. Aqui a gente tem esse ângulo beta, que já está em outra posição aqui, ó. O nosso cateto adjacente vai ser o cateto que vai estar do lado do triângulo. Lembrando que a hipotenusa, ela sempre vai ser aquele lado que está oposto ao ângulo reto. Ok, gente? Então, é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque o que a gente vai ver aqui agora vai ter relação direta com isso aqui. Tranquilo, gente? Então, vamos lá continuar? Ó, nós podemos ter algumas relações aqui. Nesse caso aqui, ó, o triângulo ABC, certo? Vamos olhar. A medida do cateto oposto a A, quem é A? Aqui, ó, certo? Quem vai ser o cateto oposto? Vai ser esse carinha aqui, certo? Sobre a medida da hipotenusa. Professor, pra que danado eu vou querer saber tudo isso aqui? Vamos ver agora? Porque, gente, a partir de agora a gente vai conhecer o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo, certo? Então, quem vai ser o seno de um ângulo? Vai ser exatamente a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Quem vai ser o nosso amigão cosseno? A medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. E quem vai ser nossa tangente
vai ser a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Certo, gente? Então, ó, vamos olhar aqui um exemplozinho. Certo? No triângulo retângulo ABC, calcule os valores do seno, cosseno e da tangente do ângulo A. É esse ângulo aqui. Ok? Então, para isso, ó, aqui a gente vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse cara, mas eu não sei quem é esse cara. Pelo teorema de Pitágoras, que a gente já viu, né? A gente vai ter a soma do quadrado dos catetos, que eu já falei isso a vocês. Então, vai ser x ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado aqui, 9 está mais, vai passar para aqui menos, 36 menos 9 vai ficar 27, logo eu vou ter que x é igual a raiz de 27. Fatorando 27, gente, ó, eu vou pegar 27 aqui e vou fatorar. Não sei se vocês lembram, né? A gente divide aqui por 3, aí vai ficar quanto? Vai ficar 9, né? Aí eu divido aqui por 3 de novo, vai ficar 3, que eu divido por 3 e me sobra quem agora? 1. Certo? Então, raiz de 27 é a mesma coisa de eu dizer que isso aqui é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, que é esse 3 vezes 3 aqui, vezes 3. Certo? Aí, ó, eu posso eliminar a raiz com esse 2, vai me sobrar exatamente esse valor aqui, ó. 3 raiz de 3, ok? Então, eu tenho que x aqui equivale a 3 raiz de 3. Agora, a gente pode achar quem é o seno, o cosseno e a tangente. Quem é o seno de um ângulo, gente? É a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. O ângulo está aqui, ó. Quem é o cateto oposto a ele? X. Quem é x? 3 raiz de 3. Então, o seno de A é a medida do cateto oposto, 3 raiz de 3, sobre a hipotenusa, sobre 6. Ó, o 3 eu posso simplificar aqui com 6, eu divido aqui por 3, eu divido aqui por 3, vai dar 1 meio, então eu vou ter raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o cateto adjacente aqui, ó, sobre a hipotenusa, então vai ser 3 sobre 6, quando eu simplifico, dá 1 meio, e a tangente, gente, vai ser a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente, não é isso? Então, quem é o cateto oposto? Raiz de 3 sobre 3. Quem é o cateto adjacente? Raiz de 3. Logo, desculpa, 3. Eu simplificando 3 com 3, eu vou, ó, posso cortar aqui, né? Vai me dar 1, eu vou ter só raiz de 3. Tranquilo, gente? Até aí, de boa, né? Então, isso aqui é determinante, certo? Algumas coisas. O que eu quero mostrar a vocês agora é essa tabela que vai ser de extrema importância para vocês, certo? Isso aqui é a tabela com todas as razões, todos os senos, cossenos e tangentes que vocês irão precisar caso caia. Só que aqui dentro, gente, a gente vai ter alguns ângulos especiais, certo? Quem são esses ângulos? Esse carinha aqui, ó, 30 graus, ok? Esse outro carinha aqui, ó, cadê ele? Tá aqui embaixo, 45 graus, certo? E esse outro carinha aqui, que é o 60 graus. Como assim, professor? Esses carinhas vão ser especiais. Vocês vão ver agora. Esses ângulos que eu falei a vocês, 30, 45 e 60, eles são chamados de ângulos notáveis, gente. Ângulos notáveis, certo? E para isso eu não vou fazer essa demonstração para vocês, até para a aula não ficar muito longa. Para isso vai ter uma tabelinha, certo? Vai ter uma tabelinha que vai reger a vocês. Tá aqui, ó. O seno de 30 graus equivale a 1 meio. O seno de 45 graus equivale a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Certo? O cosseno, se você olhar, o seno e o cosseno eles são resultados inversos. Então, quando o seno de 30 é 1 meio, o cosseno de 60 vai ser 1 meio. Quando o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2,
o 160 vai ser raiz de 3 sobre 2. E tanto no seno quanto no cosseno, eu vou ter o quê? Eu vou ter raiz de 2 sobre 2. E a tangente, gente, é exatamente a divisão desses caras aqui, ó. Se eu pegar um meio e dividir por raiz de 3 sobre 2, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Se eu pegar raiz de 3 sobre 2 e dividir por um meio, porque na divisão, esses valores não é a mesma coisa, eu dividi 2 por 3 e 3 por 2, certo, gente? Então aqui eu estou fazendo uma divisão inversa, vai dar apenas raiz de 3. E se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, eu estou dividindo um número por ele mesmo, o resultado é 1, certo? Então, gente, por hoje é só. Essa é a nossa aula de hoje, certo? Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês no grupo. Só lembrando que essa semana a gente vai ter uma atividade complementar que vai ficar lá na escola para vocês ir pegar, tá ok? Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau.